processado agora por dizer que a grama é verde. O céu é azul. Falei, pô, como que você vai chamar um homem? Eu falei, de homem. Vou chamar. Graça e paz a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Nicolas Ferreira e pastor Anderson Silva. Tá? Esse vídeo foi no podcast lá do Tretas e Diálogos, diretoriado pelo pastor Anderson Silva. Eles vão falar sobre política, fé, diversão, sobre a vida, sobre coisas que pra gente são muito importantes e eu concordo muito, tá, com alguns posicionamentos que eles têm aqui, tá bom? E eu tenho certeza que você que não gosta de injustiça, de covardia, de perseguição, tá? Você com certeza vai gostar muito desse vídeo que tá assim bombando e tá muito legal. Então, vem comigo pro vídeo. E algo que é discutido durante muitos anos. Chomsky fala sobre isso, mas hoje o debate está sendo reduzido a simplesmente a um juiz. Aí eu paro de falar por aqui, porque a liberdade de expressão é muito grande no Brasil. Dá um exemplo, eu estou sendo processado por 7 promotoras Eu feministas. assustei aqui, eu falei, eu não tô sabendo. Virei. Eu falei, tá bom, respeita, mas qual o pronome você quer que eu te chame? 7 promotoras feministas estão me processando por direito difuso, direito subjetivo coletivo, discurso de ódio, machismo, ódio contra as mulheres. Ah, vamos processar um pastor. Tá, você vai ter que definir a temperatura do inferno. O juiz, né? Olha só que interessante. É laico. Agora o juiz vai dizer se o inferno é quente, morno ou frio. Então, para dizer que eu tenho um discurso de ódio, tipo, aqui no prédio foi atendido 96 vítimas. É atendida 120 mães que foram abandonadas pelo marido, que são mães de autistas. Do tipo assim, que ódio, porque talvez esse cara que vocês estão processando produziu mais do que a promotoria de vocês. Ó, isso aqui eu já começo me posicionando de uma forma bem sincera e objetiva. Pois bem, vamos lá. Ele foi processado por conta de discurso de ódio, como ele falou, sobre as mulheres, contra o feminismo e tudo mais. Ele colocou o posicionamento dele de uma forma bem sucinta, dizendo que aquilo que ele não concorda. Aí o Estado vai dizer que o Estado é laico. Verdade. Tipo de raça, de cor, de seja do que for, de opção, de ideologia, seja do que for. O Estado é laico. Beleza. Mas agora a questão é, para processar, é só pegando mais um para Cristo. É só pegando, como ele falou, vamos pegar agora um pastor. Principalmente ele, que é um cara que está dentro das polêmicas aí, então se torna um alvo. Porque quando você se volta contra um sistema, você se torna um alvo. Entendeu? E ele, colocando a posição dele, ele está sendo processado por essas questões, por ele colocar a opinião dele. Mas se tem liberdade de expressão e o Estado é laico, então por que ele está sendo processado? Então, essa questão de ser laico e liberdade de expressão agora está tendo um novo conceito. E é isso que ele está querendo colocar aí. Sobre a questão. Sim. Mas olha a sinuca de bico que colocam, e o STF coloca a sociedade brasileira conservadora cristã numa sinuca de bico, porque coloca crime de racismo ainda sem legislação própria, crime de homofobia e transfobia dentro do crime de racismo, que é inafiançável e imprescritível. Tem um pastor nosso, evangélico, preso em Recife, porque prega macho e fêmea à luz da Bíblia, transfóbico, e pregou sobre contra a feitiçaria. Aí é racismo religioso. Olha que treta. Então, por exemplo, o que está acontecendo hoje? Qualquer pessoa pode se ofender, velho. Exato. Do tipo assim, tem um pastor... Menos o cristão. Pronto. Você pode fazer piada de todo mundo, sabe? Você não pode... fez da classe minoritária... Por exemplo, chamaram o deputado Hélio Negão de capitão do mato. Processou o cara. Não é racismo. Agora chama um cara de esquerda de capitão do mato. É isso que eu estou dizendo quando eu falo sobre o perigo de quem é o limitador. Porque sempre vai pender pro lado tirânico da coisa e sempre contra os cristãos. O Chesterton falava, né? Ó, presta bem atenção no que ele vai falar agora. Eu já assisti uma parte do vídeo, tá? Isso aqui foi um podcast de 1h20, de 1 hora e pouca, na verdade, aonde Nicolas Ferreira teve lá. Mas só que eu vou pegar algumas partes, tá, que eu acho bem interessante para passar para vocês.
como informação do que tem muita gente se escondendo e com medo de se posicionar por conta de perseguições, por conta do que possa sofrer, das retaliações que possa sofrer. Mas se você tem a sua fé, defenda. Se você professa ou comunga alguma religião, você que defenda. Entendeu? Mas agora, para uns tá errado, para outros não tem problema nenhum. Como ele falou, chamaram o cara de capitão do mato. Não é racismo, porque o cara é de direita. Mas independente de ser de direita ou de esquerda, direita é para todo mundo. Ele, como ele é católico, ele dizia, olha, pedem para que o católico respeitem todas as religiões, menos a sua. Então é exatamente isso que está acontecendo. Então olha a quantidade de anos que passaram e a gente está vivendo basicamente o mesmo conflito. Onde, por exemplo, você tem... Poxa, eu fui processado agora por dizer que a grama é verde, o céu é azul. Falei, pô, como que você vai chamar um homem? Eu falei, de homem, vou chamar como? Então, isso nunca pende pro lado deles. O Janones, ele me acusou na internet de estar envolvido em estupro, em pedofilia e abuso sexual, cara. Você tem noção que isso pode acabar com a minha vida? Tipo assim, isso é um crime que, se você cai na cadeia, os caras te matam. Criminoso não suporta. E ele me acusou disso, inclusive, se eu não me engano, na campanha eleitoral, no segundo turno. E o juiz condenou ele a R$ 5.000. Tá? R$ 5.000. Quando eu falei que a grama era verde, eu fui condenado a 80 mil. Sendo que ele pediu 30. O juiz deu 80. Então, assim, Aí tu não acha que é porque ele se volta contra o sistema? Eu sei que você vai falar assim, é um assunto muito polêmico, tá meio que fora do nicho. Não, tá fora do nicho não. Meu canal é um canal de informação para todo mundo. Tanto eu falo sobre assuntos polêmicos da atualidade que estão acontecendo, como eu falo sobre assuntos que eu acho interessante e importante para aplicar para sua vida também. Você que é cristão também. Tem muita gente que não imagina a perseguição que a gente tem vivido. Por quê? Vai pro culto dia de domingo e tá tudo bem, glória a Deus e aleluia, e acabou o culto, vai-se embora, mas não sabe o que está acontecendo nos bastidores de muita coisa, porque não quer se envolver, tem medo, como eu falei, das retaliações. Ele processou um cara que falou que ele era pedófilo, estuprador e tudo mais. Aí o cara foi condenado em 5 mil. 5 mil reais. Agora, uma pessoa processou ele por conta de algo que ele falou, a pessoa pediu 30 mil. 30 mil. O excelentíssimo aí deu aí, penou ele em 80. Como pode um negócio desse? Tem alguma coisa errada que não tá certa, não. Não pode. você precisa compreender o macro da coisa e principalmente compreender que sempre o alvo é os cristãos. Sim. Não porque nós somos maravilhosos, porque nós somos cheirosos, porque o mundo tem algo com a gente, não. Porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo. E Cristo foi perseguido aqui, então é óbvio que eles vão perseguir a gente também. Então tá tudo Então, assim, normal. isso não pode nos assustar a ponto de nos parar, de nos tornarmos inertes, como se fosse assim, uma surpresa do mundo estar nos perseguindo, porque isso desde que o mundo é mundo acontece. Mas, ao mesmo tempo, também nós precisamos lutar com armas eficazes, sabe? De compreender o que está acontecendo, porque o que eu mais vejo hoje é, poxa, eu esperaria uma igreja mais preparada para lutar contra isso. E a gente está tendo que primeiro lutar contra a igreja. Evangelizar a Você igreja. você evangeliza os crentes para depois começar a lutar contra os inimigos. Então, assim, você fica meio que, entre aspas, tá? Desanimado quando você vê o cenário inteiro. Você fala, poxa vida, pergunta pra uma menininha lá de 16 anos de idade lá, que fica lá no êxtase lá do louvor lá dela, Caso luz, não que eu sou contrário a tudo isso, mas só pra fazer um picture do negócio, caso luz apagada, com fumaça, com luz e com um telão gigante e tal, fica em êxtase lá 40 minutos naquela música que, com 3 acordes, né, uma poesia absurda de 3 palavras a música. Pergunta pra ela assim, me fala 4 nomes de reformadores. É o que a gente tava conversando. Ela não sabe. Isso que eu acho que é a minha maior revolta. Eu não sou tão revoltado com a política como... Então você vê, sabe o que ele está falando? Uma realidade, que eu sei que eu vou ser muito criticado aqui no canal também. Ele não está chamando as pessoas de burra. Ele está dizendo que as pessoas não procuram se informar com aquilo que acontece também do lado de fora. Ele está dizendo que para a gente se defender, a gente tem que ler, tem que estudar. A gente tem que ler aqui, Bíblia também, para a gente saber como argumentar contra algo que as pessoas estão nos acusando.
Mas parece que a deficiência de leitura dessa palavra tão poderosa que tem de tudo aqui tá escassa, tá igual animal em extinção. As pessoas não querem ler, não têm base para se defender, só vivem por aquilo que elas ouvem falar, 20, 30, 40 anos dentro da igreja, somente por aquilo que elas ouvem as pessoas falarem, porque ela mesma não quer marcar a sua história. E aí ele fala essa questão. Por quê? Porque quando as pessoas se voltam contra a gente, se a gente não tiver a base para se defender, a gente vai ser sempre humilhado, pisoteado. E é isso que vai acontecer sempre. Como eu sou revoltado com as coisas dentro da igreja. Se nego me falar assim, me perguntar hoje, o que mais te incomoda hoje no mundo? Eu acho que é isso, de eu olhar para dentro da igreja e não ver, e ver em pouquíssimas pessoas os atributos dos discípulos, sabe? Falar assim, poxa, nego fala para mim, pô, você é muito corajoso, tal. Eu falo assim, irmão, para cada um concordo que Deus deu uma virtude. Para mim, talvez Deus deu a coragem, para outros Deus deu a consolidação, a paciência, para cada um Deus deu algo. Mas eu acho assim, os atributos que hoje a geração são exaltadas são atributos que o mundo tem e que não diferencia a gente de nada. Tipo, Para nós são atributos naturais de um discípulo. exato. Tipo, putz, parabéns, hein, discípulos, por defender Jesus. Pô, Por cuidar do órfão, da viúva. exato, Por que fazer isso? um monumento aqui. O que ele está colocando é obrigação. Tem gente parabenizando ele pelo posicionamento dele de defender a sua fé cristã, onde, na verdade, seria a nossa obrigação. Tem que ser algo muito natural pra gente. A gente não precisa nem ser elogiado por isso. É a mesma coisa. E, parabéns, hein? Tu foi pro culto hoje, né? Algo que tem que ser uma busca nossa. Porque o maior beneficiado somos nós mesmos. Tem que ser. E quando você tem atitudes parecidas com Cristo de levantar a mesa para cima e falar, bando de raça de víboras, hipócritas, estão fazendo mercado com o nome do meu pai, você é chamado pelos os seus Pelos de, seus, poxa, você é extremista, cara. Mas é lógico que eu sou extremista. Oxi, quando eu disse que eu não sou? Eu sou mesmo. Sou extremista, sim. Eu defendo extremamente a vida. Eu defendo extremamente os nossos valores, defendo extremamente os nossos princípios. Porque se eu não for extremista, eu vou estar no meio, pô. É lógico que eu sou extremista. Eu nunca neguei isso. Se nós, como igreja, não nos posicionarmos, nós somos coniventes. Como muita gente, a igreja não pode se envolver em política. Então, qualquer político que vier, a gente vai ser obrigado a aceitar tudo. Nós temos que deixar a religiosidade de lado e tomar cuidado com muita coisa. Tem muita coisa que não presta, tem. Só que nós somos regidos por leis humanas também, que são colocadas pelo meio político. Agora você imagina, se não tivessem pastores, se não tivesse cristãos lá, como na Câmara dos Vereadores, dos deputados, no Senado, aonde quer que seja em questão política, se não tivéssemos pessoas que defendessem, nós estaríamos vivendo momentos muito piores, tá? Muito piores. Uma das coisas que o Anderson falou, que me perguntou, né? Ele falou assim, cara, mas como que a gente vai alcançar essa juventude nesse sentido de dizer que tem um lado, né? Tipo assim, cara, você precisa se posicionar. Você é cristão, você tem que ser conservador, não tem outra saída para você. E como que a gente fala isso para a juventude, né? E aí eu falei justamente isso, você tem que apresentar Jesus. Porque se você conhece a Cristo, e você conhece de fato os fundamentos da sua fé, da onde vem tudo isso e quais devem ser os seus exemplos, fica fácil. Porque você vai identificar no lado político os valores que você prega. Então, tipo assim, você leva com você, né? E deveria ser muito mais fácil, né? Olha, eu acho que o nosso... Você vê quando ela fala que nós temos que ter uma base para isso. Base política, base da nossa vida, tá? O grande problema que a gente tem hoje, principalmente no meio cristão evangélico em específico, é a falta de identidade, assim. São órfãos de referências e acaba que eles não sabem a verdadeira identidade deles. E isso te atrapalha muito a tomar suas decisões, né? Então, por exemplo, se eu sei a minha identidade, por exemplo, poxa, eu sei que eu sou deputado federal, então eu tenho requisitos, tenho competência de deputado federal. Então isso não vai me... Se eu sei o que eu sou, eu sei que eu posso chegar em um local e falar, não, eu tenho prerrogativa de deputado, eu quero entrar aí, eu sei fiscalizar. Se eu não sei, isso vai me atrapalhar meu trabalho, porque eu posso chegar num lugar, o cara pode me dar uma invertida e eu não consegui entrar no lugar e, enfim, não realizei o meu trabalho. C.S. Lewis, ele fala que, assim, quanto mais você se parece com Cristo, não é que você se parece, digamos, com ele, você se parece com você, o real você.
Eu li isso ontem. Li hoje no devocional. Porque você está assumindo a sua verdadeira identidade. O seu verdadeiro eu, ele é parecido com Cristo e não com você que você cria. Então as pessoas ficam assim, nossa, quem eu sou? Eu sei igual a Cristo, pô. Então quando você tem essa identidade muito bem definida, eu acho que o Espírito Santo ele te conduz de uma forma tão natural e tão forte e tão decisiva que não importa o seu entorno, você vai conseguir tomar a decisão correta, sabe? Quando eu entro sempre na Câmara, eu oro e tal, tudo mais. E, inclusive, né, amanhã, não sei quando você vai estar vendo esse programa, esse podcast, mas talvez possa ter passado. Mas eu vou dar um discurso, assim, bem forte contra, sabe, esses tiranos que estão aí. E dizer o seguinte na cara deles, falar, eu vou vencer você de joelhos, cara. Eu vou falar isso mesmo, assim, eu vou falar, nós vamos vencer vocês de joelhos. Tipo, eu não vou vencer na base de, sabe, de processos, não vou vencer, eu vou vencer você de joelhos, sabe? Porque ontem eu tava meditando, orando, eu falei assim, cara, o que coloca medo no diabo? O que bota medo nas trevas? O nome de Jesus já coloca medo. Olha só, olha só. Ele está falando que não vai ser por força, não vai ser por violência, não vai ser processando as pessoas, mas ele vai vencer de joelhos, através da oração. Ele está falando, eu creio num Deus que eu vou orar para ele e ele vai me dar a vitória sobre vocês. Olha só o que ele está falando. O problema é a prática da leitura bíblica e da oração tem se tornado escassa no meio cristão. Isso é muito forte de verdade. Então, irmão, se ali na tribuna eu falar assim, Jesus que vai lidar com vocês. É muito pior do que eu falar, eu vou, o povo vai. Não, porque Jesus pode mudar a história de um ministro do STF. Não sei como, mas pode. Pode. E se for através da dor? E se algum ministro do STF tiver um encontro com Cristo através de uma dor que Deus queira colocar? Eu não sou capaz de fazer isso. Ninguém consegue fazer isso. Não vai ser por medida judicial, não vai ser por pressão política, não vai ser por pressão das ruas. Vai ser Jesus. Então, quando você sabe a sua identidade, eu não preciso levar uma Bíblia lá para o púlpito, lá para a Câmara e falar, não, eu vou olhar para eles, para o meu inimigo, vou falar assim, Jesus vai lidar com vocês. E aí, meu amigo, não tem mais nada no mundo que te dá medo do que alguém falar assim, Jesus vai te pegar. E eu sou o pastor Diego Barbazan, do canal Dialogando com Barbazan. Te agradeço por ter ficado até o final. Curte, comenta, compartilha, nos siga aí nas redes sociais, tá bom? Nosso Instagram é PR Barbazan Oficial e nossa página no Facebook, Diego Barbazan. Mais uma vez, vira essa chave na tua vida.